Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, a respeito do primeiro vídeo, como eu já tinha falado para vocês, eu tô dando continuação aqui. Como que foi o meu casamento com o psicopata narcisista. Certo, pessoal? Então, como eu falei no vídeo anterior, eu falei que eu iria contar tudo com riquezas de detalhes. Para mim é algo até bom, porque é como se fosse um desabafo, porque eu não tenho pessoas, eu não tenho amigas, eu não tenho ninguém para desabafar. Pelo contrário, eu tenho até vergonha de tudo que eu passei, de relatar para alguém tudo que eu passei nas mãos de uma pessoa só. Chega a me dar vergonha. Certo, gente? Bom, pessoal, essa história começou em 1995. Na época eu tinha 13 anos de idade, estava para fazer 14 anos. E foi numa época bem complicada da minha vida, porque foi no mesmo ano que houve a separação dos meus pais. Minha mãe saiu de casa na época, deixando eu e meu irmão na companhia do nosso pai, né? Então, meu pai trabalhava, ele era autônomo, então levava o meu irmão para o trabalho, eu ficava só em casa na época, né? E por falta de sorte minha, ou ironia do destino, nessa época, eu conheci essa tal pessoa de uma forma aleatória, em um ambiente aleatório, num comércio. Por falta de sorte, a gente estava no mesmo lugar, no mesmo horário, e começamos a trocar conversas aleatórias, né, pessoal? Ele tinha, na época, mais que o dobro da minha idade. Então, ali a gente trocamos algumas conversas, alguns minutos. E nesses minutos já foram o suficiente para ele escancarar toda a vida dele para mim, né? Porque ele tinha pressa, né? Ele me falava nessas conversas, frisava todo o tempo, a todo momento. Ele frisava bem que era uma pessoa bem estruturada, demonstrava ser uma pessoa bem estruturada financeiramente. Falava muito do lado financeiro dele, dizer que não tinha problemas, tinha um bom emprego, era muito bem remunerado, certo, gente? E a todo momento ele frisava essas mesmas coisas e dizia que gostava muito de ajudar as pessoas em questão financeira, né? Até falou para mim que se eu precisasse, se eu estava precisando, perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, ou se eu precisasse, falasse com ele, falasse para ele que essas coisas para ele não era problema.
resumindo, era o que ele mais frisava, era o lado financeiro dele, né? Porque, infelizmente, para ser sincera, beleza, ele não tinha nenhuma, certo, gente? É a realidade. Então, pessoal, aí contou para mim, falou para mim que era uma pessoa livre, desimpedido, totalmente desimpedido, morava com uma tia, morava na companhia de uma tia, que depois que a mãe faleceu, ficaram os irmãos, todos os irmãos na companhia dessa mesma tia. Frisou também bastante essa tia, como se fosse uma forma de idolatria, né? Então, resumindo, perguntou sobre mim, sobre a minha família, né? Ele falava que era uma pessoa de família, falou que tinha os estudos dele também, né? Que tanto trabalhava como tinha os estudos. Gente, era uma pessoa aparentemente perfeita, entendeu? Perfeita, sabe aquela pessoa perfeita, né? Só parecia que não tinha sorte, né? Mas era uma pessoa perfeita, era uma pessoa firme, aquela pessoa pés no chão mesmo, sabe? Que a gente sente firmeza, né, pessoal? Daí ele veio, voltando ao assunto, perguntava sobre minha família, meu pai principalmente. Eu falei que morava com meu pai, falei a situação que meus pais tinham se separado, eu estava muito triste, aquela coisa toda, né? Daí, ele me fez uma proposta na amizade, né? Da gente ficar sendo amigos, certo, pessoal? Sendo amigos. Então, marcou pra gente ficar conversando todos os dias, né? Todos os dias ele iria lá para uma rua próxima da minha casa, no horário tal, marcado, eu também iria para a gente ficar conversando. Na época, para mim, nossa, foi a melhor coisa, porque eu não tinha amigos, né? E eu estava passando aquela fase triste, né? Porque a gente sente, né, a separação dos pais. Eu estava num momento difícil. Então, aquilo ali foi se tornando algo bom para mim, né? Porque logo ele me fazia a pessoa mais importante, a pessoa mais importante para ele, naquele momento, né? Se me ouvia muito, me dava muita atenção, era, sabe, gente, coisa de outro mundo mesmo, sabe? Totalmente direcionado a mim, a minha pessoa, tudo era direcionado a mim em primeiro lugar, né? Até aí, ficamos mais ou menos uma semana conversando, se encontrando lá uma rua depois da minha casa e conversando. Com uma semana depois já foi o suficiente para ele se declarar para mim, né? Já se declarou para mim que eu era a pessoa que ele mais amava, né? Na vida dele, que eu era tudo de bom, que eu era tudo que ele queria na vida.
sabe, aquela declaração mesmo para valer, sem poupar esforço, né? Então, pessoal, isso com uma semana já foi o suficiente para ele, né, demonstrar todo o amor do mundo por mim, né? Então, o que que aconteceu? O meu pai até aí não sabia dessas conversas que eu tinha com essa pessoa. Ficou sabendo de início não, né? Ficou furioso logo, veio se ter comigo, né? Que eu tinha que me afastar dessa pessoa porque era uma pessoa que tinha praticamente a idade do meu pai na época, e meu pai falava que se fosse um adolescente da minha idade, mais ou menos, não se incomodaria, né? Então, pessoal, aquilo me deixou também com bastante raiva, né? Bastante raiva no tempo do meu pai, certo? Porque na minha mente, eu achava que ele queria o meu mal, ele não queria o meu bem. Que ele não tinha sido bem sucedido no casamento dele com a minha mãe, né? E também eu achava que ele também não queria que eu me desse bem num casamento, né? Coisa da minha cabeça mesmo, coisa de adolescente. Eu me arrependi, já sofri muito por isso, me arrependi bastante, me arrependi ao ponto de chorar até lágrimas de sangue, né, como o povo diz. Mas também já me perdoei, porque, gente, hoje eu tenho filhos, adolescentes, e hoje eu sei que qual adolescente nunca errou, né? Qual adolescente nunca pensou que estava certo, né? Porque naquele tempo, na minha mente, eu estava certa. O meu pai era que queria atrapalhar a minha vida, né? Eu tinha tudo para ser feliz, né? E na minha mente, o meu pai queria me atrapalhar. Entendeu, pessoal? Então, chegou o ponto que, como meu pai tinha proibido, eu falei para ele que aquele dia seria, mesmo assim, mesmo com raiva, seria o último dia que a gente tinha se encontrado, seria o último encontro da gente, né? Ele, de primeira, de cara, ficou furioso. Ficou furioso porque não podia viver sem mim, não conseguia mais viver sem mim, aquela coisa toda. E já começou, ali naquele momento, ele já começou a demonstrar o tipo de pessoa que ele era, né? Porque daí ele já veio fazer humilhação, já veio com as humilhações para cima do meu pai, né? Falando que quem meu pai pensava que era, que meu pai não chegava nem aos pés dele, né? Que meu pai era um autônomo, não tinha o que ele tinha um emprego, um bom emprego. E quem era meu pai, né? Meu pai, na frente dele, era um pobre coitado, né? Então, que estava nas minhas mãos, falou que estava nas minhas mãos a decisão,
se eu quisesse a felicidade, né, para minha vida, eu iria embora, sairia de casa e ficaria com ele, né? Que ele era tudo de bom, ele era tudo de melhor, certo? Ou senão eu ia continuar vivendo aquela vidinha sozinha na casa do meu pai, passava o dia só, meu pai só chegava à noite, não deixava na época eu ter amizades, né? Então me sentia muito presa com aquilo, né? Então, resumindo, ele me proporcionou tudo de bom, tudo de melhor. Como eu já falei, era a pessoa perfeita, né? Não tinha um defeito de nada, né? Era totalmente perfeito. Resumindo, pessoal, acabei caindo, né? Acabei jogando tudo pro alto, né? E ele falou para mim que já tinha preparado uma casa pra gente morar, né? E me deu o endereço da casa e a chave, uma cópia da chave, e mandou eu decidir a minha vida, né? E o que eu decidisse, eu tinha um prazo para decidir, né? Era 24 horas para me decidir. E no outro dia eu teria que estar lá, né? Se realmente eu quisesse mudar de vida. Então, assim eu fiz. A pior coisa que eu fiz na minha vida, né, gente? A pior decisão que eu tomei na minha vida. O pior dia da minha vida. Né? Que a partir dessa decisão, decidi até hoje, eu trago as consequências. Eu sofro as consequências. Sofri e sofro. Né, pessoal? Pois é, pessoal, eu vou parando esse vídeo por aqui, vou ficando por aqui. Muitas coisas virão, aí é que vai começar. Aí é que vai começar. E eu vou parando por aqui, pessoal, esse vídeo. Depois eu volto para gravar a continuação. Tá ok, pessoal? Se vocês tiverem interesse de continuar comigo, vendo cada série de vídeos, você se inscreve aí nesse canal, né? Ativa as notificações, que daí cada vez que eu gravar, você já fica sabendo. Tá ok, pessoal? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, ok?